Gente, eu quero retomar agora a nossa conversa sobre os atos do 1º de maio, que tem tradicionalmente a participação do presidente da República. Ainda não há confirmação de que ele não participaria, mas tudo indica que não, até porque a Central Única dos Trabalhadores também não está organizando esse ato que vai acontecer aqui na Zona Norte de São Paulo. Porque, segundo as informações, a CUT não concordaria com a distribuição de brindes para atrair trabalhadores para esse evento. Então, diante também de uma agenda que, segundo a assessoria do governo, seria muito apertada, porque vai ter outra manifestação também acontecendo em São Bernardo do Campo, cidade com a qual o presidente Lula tem muita identificação, até porque conduziu o Sindicato dos Metalúrgicos lá por muito tempo. Parece que essas agendas bateriam. Aí, diante de tudo isso, ele falou: acho que eu não vou participar, não. Tem a ver com conflito de agenda ou tem a ver também com o fiasco que foi a manifestação e o ato do ano passado, hein, Gustavo Segré? Para mim tem a ver com o fiasco. Para mim tem a ver, está certo, o presidente não pode se expor a vir a um evento que não tenha ninguém. É o presidente da República e deveria ter uma audiência, pelo menos, que mostre que ele tem poder de concentração de pessoas. Mas também tem outra questão que não está sendo divulgada, que nós falamos há dias atrás, e vale a pena lembrá-lo, que até depois da reforma trabalhista de 2017, acaba o aporte patronal, o aporte sindical, que era obrigatório. Aí passa a ser voluntário. O STF muda o nome e coloca a obrigatoriedade de novo, salvo que a pessoa vai lá no sindicato e diga, de próprio punho e letra, que ele não quer ter o desconto. Uhum. O aporte sindical equivale a um dia por ano do salário do trabalhador. O Sindicato de Metalúrgicos de São Paulo, um dos sindicatos que certamente vai propor essa reunião, mudou a interpretação e está obrigando agora a que aquele que não queira fazer o aporte tenha que ir uma vez por mês. Então, o sindicato está atrapalhando o mesmo trabalhador e o trabalhador vai falar: peraí, vocês estão me incomodando, eu tenho que aportar dinheiro e vocês querem ainda que eu vá bater palmas em sei lá quem no Dia do Trabalhador? Não, não vou. Porque aí deixa esse efeito de o trabalhador falar: eu vou um dia por ano, vou perder o dia de trabalho, mas pelo menos não dou o dinheiro para o sindicato. Agora tem que ir uma vez por mês. E isso atrapalha o trabalhador. Uhum. Então, o que vai fazer? Não posso me abster de trabalhar uma vez por mês, vou ter que resignar esse dinheiro que vai para o sindicato. Ou seja, o sindicato está fazendo tudo errado. Até porque os sindicatos participaram, alguns, dessa falcatrua do INSS. Então, os sindicatos aparecem por um monte de lugares e agora vamos fazer uma concentração defendendo o trabalhador? Ninguém acredita nisso. E essa questão do INSS, ela também é um elemento a mais, uma camada dessa história, porque logo depois de uma operação que descobre que sindicatos estão retendo ou recebendo valores descontados de pensionistas, beneficiários do INSS, aposentados e pensionistas, sem que eles autorizem, e toda a polêmica agora para a devolução desse dinheiro, aí tem um ato envolvendo os sindicatos com a participação do presidente da República, sendo que todo mundo ali da liderança do INSS foi afastado, o presidente foi exonerado, pediu demissão. Enfim, você acha que isso pesa também, hein, Felipe Monteiro? Sim, eu tenho uma outra visão em relação ao Segré. Na minha opinião, fale conosco, na minha compartilhe. Opinião, o grande problema da esquerda, do Lula e do governo é que o trabalhismo já não existe mais. Uhum. Né? O trabalhismo da década de 40, né, quando surgiu a CLT, não existe mais hoje em dia. E a esquerda, né, e o governo têm uma dificuldade enorme de dialogar com as novas classes de trabalhadores, né, do mundo. Né? Motorista de Uber, atendente de call center, integradores de aplicativos, que é a nova forma de trabalho e nova forma da economia, né, que é muito mais informalizada, né, e menos formal. Então eu sinto que o governo e a esquerda têm perdido espaço nessa discussão e nesse diálogo com essa nova classe de trabalhadores. Então, ao perder o espaço e ao perder o diálogo, por não entender o que está acontecendo no mundo, né, não tem nenhum sentido ele fazer atos de 1º de maio, porque fica completamente ultrapassado, completamente atrasado. Né? Não adianta querer voltar à época do Getúlio Vargas. Não adianta querer voltar à época da CLT, da forma como foi promulgada. Então, isso demonstra, na minha opinião, a total falta de conexão da esquerda, do governo, com essas novas classes de trabalhadores. Né? Então, o Lula não tem o que falar. A verdade é essa, o Lula e a esquerda não têm o que falar. Essas novas classes de trabalhadores têm ojeriza da esquerda. Uhum. Não gosta da esquerda, não gosta do governo. Então, ao invés do governo, da esquerda, do PT,
e do esquerdismo dialogar para essa população, o que ele faz? Não faz nada, não faz nada, o que é muito pior, Mas, se não tem o que propor, infelizmente, fica calado, né? Então, assim, esse é o meu ponto. Agora, o ponto que eu discordo do Segré é o seguinte, né? Na minha opinião, há possibilidade do sindicalismo voltar a ter uma certa importância, né? É só se modernizar, é só mostrar para a sua base de trabalhadores por que o sindicato é importante para eles. E isso o sindicato não faz. Então, concordo com o Segré. Se você prejudicar o trabalhador e você prejudicar a vida deles, ter que ir todo mês no sindicato para reivindicar, né, tirar a contribuição sindical, criando obstáculo para a vida dele, né, isso não vai criar conexão com o sindicato. O sindicato tem que se modernizar também, tem que falar por que é bem-vindo o sindicalismo atualmente no Brasil. É bom lembrar que, só para terminar, Cine, que recentemente nos Estados Unidos, né, o sindicato dos atores teve um ganho muito grande ao colocar a discussão da inteligência artificial na economia, né? Mudou completamente o cenário de Hollywood por conta do sindicato lá. Então, o Brasil e os sindicatos do Brasil poderiam fazer a mesma coisa, mas não. Ficam com as práticas atrasadas e completamente ultrapassadas, que não tem nenhum sentido hoje em dia. Que foi, Segré? Eu não entendi em que ele discordou de mim quando falou que estava de acordo comigo. Ou seja, ele falou, discordo com o Segré, não explicou por que discordava comigo. E depois falou que está de acordo... toda hora que o sindicato é ruim, o sindicato serve para nada. Agora, o sindicato serve sim para muita coisa. E eu coloquei até aqui que o sindicato serve sim para muita coisa. O problema é que o sindicato está atrasado em certas práticas. Mas você tem um exemplo de um sindicato nos Estados Unidos. Você teria algum exemplo de um sindicato aqui brasileiro que serva para alguma coisa, que seja relevante para o trabalhador? Tem certamente sindicato bom aqui no Brasil. Mas não conseguiu... sindicatos, mas deve ter certamente. Okay. Ô, Zé Maria Trindade, você acha que o fiasco também de manifestações, ou até mesmo o risco dessa nova manifestação não atrair a quantidade de gente que espera o presidente Lula tem a ver com essa dificuldade que o PP falou da esquerda e do próprio governo se comunicar com a nova classe trabalhadora? É uma reflexão muito importante que o Felipe faz. Muito importante essa reflexão. Eu não acho que há risco de não ter adesão. Eu acho que, com toda certeza, não haverá adesão. Para sair de casa e ir a uma manifestação assim, é preciso muito impulso, é preciso muito motivo, né? E não existe esse motivo hoje em nenhum setor da sociedade para ir lá, 1º de maio, numa manifestação dessa, para bater palma de um discurso do presidente da República, Lula, que passa por um desgaste claro, evidente, isso está muito exposto aí. Houve um momento, sim, em que o 1º de maio era um momento ali de reivindicar mais, comemorar algumas conquistas e assim por diante. Aí depois houve um ocaso, sorteavam até carro, grandes shows para atrair pessoas. E isso ficou muito caro, mas os sindicatos nadavam em dinheiro através de contribuição obrigatória. A partir da falta desse dinheiro, os sindicatos não conseguem mais mobilizar. Eu sinto que alguns políticos desta área da esquerda ainda veem o trabalhador como aquele de macacão, de capacete, com a marmita debaixo do braço e que ia lá bater ponto. Esse tipo de funcionário ou não existe ou é uma raridade. Está acabando. E é assim o mundo, né? As leis trabalhistas surgiram na Revolução Industrial, quando realmente existiam jornadas extenuantes de trabalho, muita gente morria literalmente de trabalhar. Então foi preciso regulamentar e fazer leis. Hoje não. Hoje eu entendo que a lei está velha, né? Está protegendo poucas pessoas que têm todos os direitos e outros não. Mas eu acho que o sindicato tem que ser livre, não pode ser obrigatório e necessário para defender setores da sociedade. É preciso. Os sindicatos, eles são importantes. Eu vejo aqui em Brasília representações sindicais muito boas, como essas confederações CNI, CNA, que fazem um grande trabalho, CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, né, que são os sindicatos empresariais, e também os sindicatos dos trabalhadores que andam perdidos. Então, eu acredito que num futuro próximo haverá uma união nova, um sindicato novo, que eu disse, não é com novas propostas para representar os motoboys, para representar os motoristas de aplicativos, representar os motoristas de táxi, que agora tem uma nova visão. O motorista de táxi mudou em decorrência do aparecimento dos aplicativos. Não fossem os aplicativos,
de transporte, nós estaríamos nas mãos dos taxistas numa outra concepção, né? Com preços que a gente não sabe onde e o tratamento também que a gente não sabe onde. Então, o mundo mudou. Então, se o mundo mudou, os sindicatos têm que mudar e não estão fazendo isso, estão perdidos. Evandro, eu vejo que o esvaziamento dessa manifestação e também a incapacidade aí dos sindicatos de atrair multidões mostra um enfraquecimento da velha esquerda, do lulopetismo e do próprio movimento sindical aqui no Brasil. Isso porque, como o PP bem colocou, né, defendem ideias muito retrógradas e aí precisam, evidentemente, se modernizar. Agora, o Brasil, ele não precisa, na verdade, de mais sindicatos. O Brasil já tem um excesso de sindicatos. O que o Brasil precisa é justamente diminuir o poder dessas corporações, flexibilizar mais o mercado de trabalho, modernizar o mercado de trabalho. A gente tem essa tal de CLT anacrônica, né? Um dinossauro isso daí, e justamente modernizar essas relações de trabalho para trazer crescimento econômico e redução estrutural da taxa de desemprego. Há evidências que mostram que quanto mais flexível for esse mercado de trabalho, menor vai ser a taxa de desemprego. Menos sindicatos e mais emprego.